Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Divino Companheiro. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
Jesus Cristo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Agora, é certo que ele falou isto a homens que julgavam que conheciam a verdade. E, intelectualmente falando, tradicionalmente falando, conheciam mesmo. Eles podiam ser inquiridos pelo rei, como foram inquiridos pelo rei Herodes, para saber onde deveria nascer o rei dos judeus, o Messias, não é? O rei dos judeus. Eles responderam que seria em Belém de Judá. Eles sabiam intelectualmente, teologicamente, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. E este filho, ninguém melhor do que eles sabia que era Jesus Cristo, o Messias. Mas o fato é que a virgem concebeu e deu à luz o filho. E este filho veio e disse para eles: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ora, quando é que fomos escravos? Ouvintes amados, a necessidade da revelação deveria ser encarada mais do que a necessidade de alimento, de roupa, de petróleo, de dinheiro, de educação, de tudo que se possa pensar aqui na terra. Porque isso se trata do reino de Deus e sua justiça. E Jesus disse: "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça." Depois, então, todas estas outras coisas que vos inquietam, vos causam ansiedade, insônias, tensões, desesperos, lhes serão acrescentadas naturalmente. Mas ninguém pode, de maneira alguma, receber a revelação de Deus, a não ser que tenha sido chamado para isto. Isto não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Diz o próprio Jesus Cristo, diz a própria palavra. É um corpo. Nós devemos pensar no que é um corpo. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo, porque ela é um corpo. E um corpo, naturalmente, é composto de membros, cada membro no seu lugar. O ser humano, a pessoa, está testificando, o homem testifica disto como um organismo vivo. E ele foi criado em imagem e a semelhança de Deus. Mas daqui nós vamos esclarecer aqueles que anelam pela verdade, e a verdade vos libertará. Que nós não podemos definitivamente crer de uma maneira errada e obtermos uma posição correta. Se crermos de uma maneira errada, automaticamente estaremos numa posição errada. Se crermos de uma maneira correta, então automaticamente estaremos numa posição correta. Porque cada membro deve estar em seu corpo. Aqui nós temos de falar um pouquinho sobre a doutrina das três pessoas distintas. Não propriamente a doutrina da Trindade, apesar de ser um termo teológico, extra-bíblico, mas nós podemos aceitar plenamente como a Trindade de Deus,
que é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos Pai, e por todos Filho, e em todos Espírito Santo. Mas se você crer que são três pessoas distintas, você vai obter um corpo monstro. Isso pode chocar, mas é a verdade. Que tal se nasce uma criança com 3 cabeças, com 3 corpos? Porque se são 3 pessoas, tem que ser 3 personalidades. Agora, a unidade de Deus, entre Pai, Filho e Espírito Santo, como chamamos a Trindade de Deus, é uma unidade simples. Por isso é perfeita. Ela não pode ser uma unidade composta. Se ela for uma unidade composta, ela é imperfeita. E Deus é perfeito. Portanto, essa unidade é simples. A unidade composta, vamos dar um exemplo. Você diz, bom, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Isto é verdade. Mas quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele disse assim também, quem vê a mim, vê o Pai. Mas você não pode dizer, quem vê a mim, vê a minha esposa. Então aí está a diferença da unidade simples com a unidade composta. A sua unidade com sua esposa é composta de 2 pessoas. Por isso depende de paciência de um com o outro. Ela lhe deve submissão e você lhe deve cuidados como a cabeça do lar, como marido. Você é o varão, ela é a varoa. Mas você vai ter que ter paciência com ela e ela ter paciência com você e ser submissa a você. E você não pode dizer, quem vê a mim, vê a minha esposa. Agora Jesus disse, eu e o Pai somos um. E logo em seguida ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Não me tendes visto, Filipe? Há quanto tempo estou convosco? Os sábios só conjugam os pronomes nesta hora. Os pronomes de São João 14. Mas se esquecem dos verbos. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto? Quem vê a mim, vê o Pai. São João 14, a partir do verso 6, vocês vão lendo. É necessário que creiamos de uma maneira correta, para que estejamos também numa posição correta, no corpo de Jesus Cristo. Agora, isso é tão simples, tão maravilhoso. São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, diz, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, porque a unidade aqui é composta, não é? Então depende de suportar um ao outro. Agora eu pergunto, Deus suporta o Filho suporta o Espírito Santo suporta o Filho? São 3 pessoas, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando foi o Deus Espírito Santo que gerou o Filho. Por obra e graça do Espírito Santo, o Filho foi gerado. Então, esse Deus que é Espírito e Espírito Santo foi quem gerou o Filho. Esse é Pai. E quando nós somos gerados por este mesmo que gerou o Filho, para nascer de mulher, por isso é Filho. Quando este Espírito Santo nos gera, então nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia não nos chama de filhos do Espírito Santo, mas fala que quem gera o Filho de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e gera um filho, e este filho é filho de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Aleluias! Vocês deviam se exultar, se alegrar,
Não dizer apenas bem-aventurados peitos que te amamentaram, o ventre que te trouxe, mas se agarrarem nestas verdades como entre a vida e a morte. Oh, que trindade maravilhosa! Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Pai, e por todos, Deus conosco, Jesus Cristo, Deus em carne, e em todos, o Espírito Santo na igreja, gerando um corpo, não de 3 cabeças, mas um corpo de uma só cabeça, um corpo perfeito, um corpo sadio, não 3 corpos emendados um no outro, mas um corpo perfeito. Você é trino, você é corpo, alma e espírito, no entanto, você não vê no espelho 3 pessoas. Se Deus é trino, você também não pode ver nele 3 pessoas. E fomos criados à sua imagem e semelhança, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Efésios 4:4. Como você diz que há 3? Se há 3 pessoas, então são 3 corpos. Você disse que Jesus é a segunda pessoa. Jesus mesmo disse: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Você vai dizer que Jesus é mentiroso? E Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. São João capítulo 1, verso 18. Há um só corpo e um só Espírito. Ora, ninguém pode ver Espírito. Espírito é invisível. Paulo diz porque Deus é invisível. Mas para o Espírito se manifestar, então se encarnou. Este é filho, nasceu de mulher. Então ele fala com o Pai. Se vê em fraqueza, cumpra em mim segundo a tua vontade, seja feita a tua vontade. Ora no túmulo de Lázaro, Pai. Mas quando sai aquela voz, quem é? Lázaro, sai para fora. Quando ele disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Vejam, na primeira pessoa. Jesus teria que dizer assim: derribai esse templo e em 3 dias, depois, no 3º dia, o meu Pai, ele me levantará. Mas leiam São João capítulo 2, na purificação do templo. Derribai esse templo, que se tratava do seu corpo, e em 3 dias o levantarei. Ali era o Espírito que estava nele. Por isso as suas palavras, as suas atitudes, mulher, homem, expressam também a qualidade de espírito que está em você. Diga-me a qualidade de música que você se agrada em ouvir, a qualidade de literatura que você se agrada em ler, o tipo de moda que lhe agrada, o tipo de pessoa que lhe agrada a companhia, o tipo de evangelho que lhe agrada ouvir, e eu, sem nenhuma dúvida, lhe direi qual a qualidade de espírito que você tem. Há um só corpo e um só espírito. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Tem que ser um só, porque caso contrário não haverá perfeição. Um só Senhor, Efésios 4:5. Uma só fé, um só batismo. Isso aqui não se refere ao batismo nas águas. Isso aqui se refere a um só batismo no Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. O que nos introduz verdadeiramente, genuinamente neste corpo, nos levando para a nossa posição correta. A ciência diz e comprova que se você aplica as células dos rins num corpo,
aquelas células procurarão naturalmente os rins, porque elas são células de rins. Se são células do fígado, então elas vão diretamente para o fígado. Cada célula vai para o seu lugar correto, para a sua posição correta, para assim formar a unidade, o organismo, o corpo, que São Paulo sempre faz questão de dizer que é um só corpo, um só Senhor, uma só fé. Qual dessas fé que vai te levar no arrebatamento? Quando cada um tem uma maneira de pensar. E ele continua o que vamos repetir: um só Deus. Vamos ter uma fé correta e assim estaremos no lugar correto. Agora, para que nos serviria o batismo nas águas? Para nos introduzir em um companheirismo com o povo de Deus que tem se submetido àquele batismo. Na verdade, isso deve ser também de uma maneira correta. Não aqui de uma forma e ali de outra. Não. Se é um só corpo, se é uma só fé, se é um só Senhor, então também é um só batismo. Embora esse um só batismo esteja se referindo ao batismo do Espírito Santo. Mas aqui está o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Manifestei o teu nome aos homens, disse Jesus. E se ele manifestou o nome do Pai aos homens, então esse nome do Pai deve ser usado no batismo para nos introduzir num companheirismo. Mas tem uma coisa: nós só podemos pronunciar esse nome da maneira vivificada, da maneira que de fato ele possa responder, se de fato o Espírito Santo tem nos introduzido este nome. Aqui então está o batismo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é introduzido em você, a palavra genuína entra em você. Então a palavra Jesus, Jesus Cristo, toma significado totalmente diferente, como o nome do marido para uma genuína esposa. É um nome distinto entre todos os nomes de todos os homens na terra. Ela não interessa para si em um outro nome, a não ser o nome do seu esposo. Então é quando essa igreja, essa esposa, recebe de fato esse nome pelo Espírito Santo, é que esse nome toma o verdadeiro valor para ela. E não há outro nome dado nos céus nem na terra pelo qual devamos ser salvos. Você fará questão deste nome em todos os passos de sua vida. Ó Deus, introduz esse nome em todos quantos têm crido na tua palavra, o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, o teu nome é sim inescrutável bom.
na vida te amarei, Senhor. Deus, o teu nome é sim manancial de amor. Quem te conhece, ó Pai, não prova o dissabor. Com teu poder seguro estou da maldição, pois teu amor lavou meu coração. Hoje limpo estou, o sangue do Calvário meus pecados já lavou, Senhor. Deus, se o infortúnio vier, meu corpo abalar, minha alma aos céus, então, tomas de arré.